porque ele tem feito maravilhas. Sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. E o outro texto também no Salmo 98 é o versículo 9, que diz: na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Então, por que é que nós cantamos ao Senhor um cântico novo? Porque ele vem julgar a terra, porque ele vai trazer justiça, porque ele vai trazer equidade. Muitas vezes a gente fala de cantar um cântico novo e parece que nós estamos sendo chamados para uma festa qualquer. Não, nós estamos celebrando a celebração da justiça e da equidade. Porque esse é o projeto do Senhor. O projeto do Senhor é julgar o mundo com justiça e os povos com equidade. Então, por isso cantamos aí no cântico novo, cântico de quem está alinhado ao Senhor para que haja justiça e equidade na nossa sociedade, no nosso país, na nossa terra. Então é importante a gente ter encontros como esse, porque esses encontros estão alinhados com o projeto divino. Porque o projeto divino é justiça e equidade. Tudo é para todo mundo. Bom, equidade. Porque isso é que o Senhor chama de justiça. Uma nova realidade onde tudo seja igualitariamente para todos. Isso é o que o Senhor chama de justiça. E ele vem julgar a terra para que haja justiça e equidade. E muitas vezes nós pensamos que esse juízo do Senhor é o juízo do fim do mundo. E aí, claro, fica aquela pergunta: bom, no fim do mundo não precisa mais. Não, isso é o juízo de Deus na história. Na história. O Senhor faz juízos na história. A gente lê lá o Apocalipse e o Senhor diz: eis que vem sem demora. Então todo mundo pensa que ele está falando da segunda volta dele, quando ele vem para botar fim nisso tudo. Não! Esse eis que vem sem demora é eis que vem sem demora julgar o Império Romano e acabar com a perseguição. É essa palavra, é uma palavra para a igreja que está sofrendo. Não é uma palavra para o fim do mundo, é uma palavra para a igreja que está sofrendo sob o Domiciano e está acabando com a igreja. E aí o Senhor dá o Apocalipse como uma palavra de consolo para a igreja. E quando ele diz, eis que vem sem demora, ele está dizendo, rapidamente virei para pôr fim a essa barbárie. Eu vou julgar os romanos. E é muito interessante, porque o Apocalipse foi apresentado à igreja no ano 95, e no ano seguinte o imperador Domiciano não só foi deposto, como também foi morto, e acabou a perseguição. Então isso que nós temos de nos lembrar. O Senhor faz juízos na história. Na história. Porque o fim de todas as coisas é o fim de todas as coisas. Os salvos são salvos. Novos céus e nova terra, onde tudo vai ser igual para todo mundo. Mas e na história? O Senhor não está na história? Está. O Senhor entra e faz juízos na história. Por isso, impérios desaparecem. Bom, por isso, impérios desaparecem, governos são depostos e os tiranos são destruídos, porque Deus faz juízo na história. Por isso, nós cristãos temos uma missão. Qual é a nossa missão? Fazer com que as nossas nações não sejam punidas nos juízos de Deus na história. Ou seja, que sejam aprovadas quando o Senhor faz juízo na história. E como é que a gente faz com que as nossas nações sejam aprovadas nos juízos de Deus na história? Alguns irmãos acham que é assim:
a gente se alia com a extrema-direita, toma o poder e aí declara que o país é do Senhor Jesus Cristo. Muitos irmãos acham. Mas não é isso que precisa de Deus. O que disse Jesus é que ele reúne as nações e diz: eu tive sede e me deste de beber. Isso é saneamento básico. Eu tive fome e me deste de comer. Isso é o que? Segurança alimentar. Eu era forasteiro e me abrigaste. Isso é o que? Direitos civis. Gente diferente, gente fora sendo recebida e tendo seus direitos reconhecidos e validados. Estava nu e me vestistes. O que é isso? Isso é tudo. Porque o ser humano é frágil. Então o ser humano nasce com uma fragilidade emocional, nasce com fragilidade alimentar, nasce com fragilidade intelectual, nasce com fragilidade em termos de capacidade de se vestir, etc. Então a criança precisa de carinho, a criança precisa de casa, a criança precisa de comida, a criança precisa de estabilidade econômica, de estabilidade social, de estabilidade política, e essa fragilidade acompanha os homens o tempo todo. A gente precisa de educação, a gente chega sem saber nada, sem saber falar, a gente precisa ser educado. É interessante que o pessoal não se dá conta da importância da educação, porque as pessoas não se dão conta, só falam porque foram educadas. A criança vem e ela só vai falar se ela for educada, se ela aprender com os que estão à sua volta, se ela os ouvir, se ela começar a repetir o que está ouvindo. Isso chama educação. E essa educação não pode parar, porque essa educação é para emancipar o ser humano. Então começa essa educação aprendendo a falar, aprendendo a andar. E essa educação não para nunca, porque essa educação é que vai formar o ser humano. Então estive nu, a nudez cobre todas as necessidades. Depois, um dia essa necessidade vai ser de trabalho, um dia essa necessidade vai ser de transporte, um dia essa necessidade vai ser de equidade social. Tudo isso é nudez humana. Estive nu e me vestistes. Então, a vestimenta tem de cobrir toda a fragilidade humana. Isso é que vai fazer o Senhor julgar as nações, se elas estão aprovadas ou reprovadas. Ele vai mais longe. Eu tive doente e vocês cuidaram de mim. Isso é o quê? Isso é SUS, é Serviço Único de Saúde, é saúde universal, gratuita, saúde para todo mundo. Seja preventiva, seja hospitalar, seja medicamentosa, não importa, em todas as áreas, é direito. Direito, todo mundo tem direito à moradia, todo mundo tem direito à saúde, todo mundo tem direito a alimentar-se, todo mundo tem direito a ser coberto na sua fragilidade, na sua nudez. E ainda vai mais longe. Eu estive preso e fostes ver. Nós não podemos, nós seremos julgados. Uma nação onde o sistema penitenciário, o sistema de justiça é absolutamente viciado, e ao invés de ser um sistema de recuperação do ser humano, é um sistema de vingança da elite, uma nação assim vai ser julgada. O sistema penitenciário tem que ser, na verdade, um sistema de reeducação humana, de recuperação do ser humano. Não pode ser um sistema de vingança de uma elite higienista, eugenista, que quer destruir a todos e tomar todos os espaços. É como disse a Toninha, isso aqui tem de cumprir função social. Ponto e ponto.
Não tem vírgula. É função social. Não cumpre função social, tem de passar por juízo. E os juízos são as ocupações, são as tomadas de posição, são as ocupações das terras, das casas, de tudo que não tem função social. Outra coisa, o sistema de propriedade privada tem de ser limitado ao máximo. Na verdade, não deveria nem existir. Mas, se existir, tem de ser limitado ao máximo, porque as Escrituras dizem, ai dos que ajuntam casa sobre casa e terra sobre terra, até serem os únicos moradores do lugar. Isaías 5:8. Não pode. Então, uma nação que não cuida desses detalhes do dia a dia, na vida de todo ser humano, vai ser julgada. Então, qual é a missão do cristão? A missão do cristão é impedir que essa situação chegue a tal ponto que a nossa nação seja inviabilizada pelo juízo divino. Simples assim, como outras já foram. Outras já foram. A gente fala das nações, as nações, as nações. Sabe quantas nações já desapareceram? A história é pródiga em nos contar nações inteiras que a gente nem sabe mais onde foi parar, e o povo foi, se realocou e se achou em outro lugar que a nação dele não existe. Então eu fico muito chocado com o fato de que há cristãos que acham que nós não temos nada a ver com isso. Pelo contrário, nós é que temos tudo a ver com isso, porque nós sabemos do juízo divino. Nós sabemos que as nações são julgadas na história. Não é no fim do mundo, não. O fim do mundo acabou. Quem está com o Senhor está, quem não está, não está. Ok, como dizia o Robson Cavalcante, Deus é tão diplomático e tão democrático que ele até achou um lugar para quem não gosta dele. Mas essa era a brincadeira do Robson Cavalcante. Eu não resisti à tentação de lembrar da brincadeira do Robson. Ele dizia isso mesmo. Deus é tão democrático, que ele fez um lugar para quem não gosta dele. Não é disso que nós estamos falando, não é desse juízo que nós estamos falando. Nós estamos falando do juízo na história. Na história. É disso que nós estamos falando. E que o Senhor, Ele julga na história. Ele julga a história. Então nós temos uma missão. Tá certo? Então é por isso que a frente do Evangelho existe, para ajudar os irmãos e irmãs que estão sendo iludidos e enganados por uma teologia escapista, uma teologia segregacionista, racista, misógina, e pensando que tudo isso tem a ver com o Senhor Jesus Cristo. E não tem nada a ver, pelo contrário, é abominação do Senhor Jesus. Então, nós temos uma missão. Qual é a nossa missão? Fazer com que a nossa nação seja aprovada nos juízos que Deus faz na história. Eu tenho ficado cada vez mais grato a Deus quando eu vejo o governo do presidente Lula. Porque eu vejo que ele, consciente ou não, ele tem uma preocupação com aquilo que Deus também escreveu. Isso é maravilhoso. E a gente tem de ir nesse caminho. A gente tem de ir nesse caminho. Alguém, uma vez, há pouco tempo, me chamou numa conversa sobre se cristão pode ser de esquerda ou não. E eu disse, olha, cristão é cristão. Cristão é antes disso tudo. Esquerda é direita, um negócio que aparece na Revolução Francesa. Agora, lá na Revolução Francesa, os japoneses se sentavam à esquerda e eles eram os que cuidavam dos pobres, dos necessitados, dos vulneráveis. E na direita, os que cuidavam dos acumuladores. Ora, os cristãos se sentariam na esquerda. Simples assim. A gente chegaria lá no parlamento francês da recém-realizada Revolução Francesa e diria:
Onde é que se senta aqui quem cuida dos pobres? Quem cuida dos pobres senta à esquerda. Lá é o nosso lugar. Onde é que se senta aqui quem cuida de justiça para todo mundo, igualdade de direitos para todo mundo? Ali na esquerda. Então é lá o nosso lugar. Onde é o nosso lugar? Na esquerda, onde tem gente que cuida dos pobres, dos vulneráveis, que busca justiça social, igualdade. É simples. Claro que o termo esquerdo ganhou muitas conotações. Conotações ideológicas, conotações político-institucionais, não importa. O importante é que o nascedouro desse termo é quem é que está ocupado com o direito, a justiça, a igualdade, a emancipação do ser humano. Quem? São os caras que sentam à esquerda. Então é o que a gente senta. Tá certo? Nós não vamos sentar do lado dos acumuladores, porque a Bíblia diz que não é para acumular coisa na terra. Não é isso? Não é assim que a Bíblia diz? Não acumuleis para vós tesouros na terra? E o cara que acumulou e estava todo orgulhoso que era um Elon Musk da época, o que ele ouviu do senhor? Você é louco. Essa noite eu vou pedir a sua alma. E você não tem nada. Então, os cristãos têm de ter alguma coisa quando a nossa alma é pedida. Amém? Amém. É isso. Deus abençoe. Vamos chamar a pastora Idecléia, ela vai dar a sua saudação, sua